A palavra de Deus diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu ali mais um pouco na província da Ásia. Até aqui, queridos, vamos fazer uma oração. Senhor, estamos diante da Tua presença, e a nossa maior necessidade nesta hora é da unção do Teu Espírito Santo. É que o poder do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre minha vida, sobre a vida dos Teus filhos. A nossa oração agora é que todo o nosso entendimento espiritual se abra, todo grilhão seja quebrado, e como o Senhor sempre faz, possa ministrar poderosamente em nossas vidas, em nossos corações, desafiando-nos e gerando em nós
fé, ousadia, amor e o teu poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero pregar sobre a influência do Espírito Santo. Esse é o tema da mensagem dessa noite. A influência do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero falar a vocês. Nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo sai de uma cidade e chega a um lugar chamado Éfeso. Diz a Bíblia que ele chega ali e ele não conhecia nenhum dos discípulos, nenhuma pessoa naquela cidade. Ele chega para começar a pregar a palavra de Deus e ele encontra 12 homens. Esses 12 homens já tinham ouvido falar da palavra, já tinham ouvido falar do batismo de João. Nós percebemos que Paulo começa a falar com eles e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E aí esses homens recebem. Nós não sabemos nem o que é Espírito Santo, e nem se ele existe. Nós não sabíamos nem que ele existia. E esta é uma grande dificuldade hoje, porque há pessoas que vivem como se o Espírito Santo não existisse. Você fala do Espírito Santo, Paulo falou a crentes do Espírito Santo, eles falam: não sabemos nem o que é isso. O que é isso aí que você está falando de Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é isso. A cidade que Paulo chega para pregar era a cidade da época marcada pelo ocultismo, pelas magias, pelas obras de magias. A cidade de Éfeso era marcada por essas obras. Tanto era que, se você ler na sua Bíblia, continuar lendo e ler na história, você vai ver que em Éfeso havia um templo dedicado a uma deusa chamada Diana. Era um templo suntuoso, maravilhoso. Pessoas do mundo todo iam para lá para adorar essa deusa Diana. Se você ler o restante do capítulo, você vai ver que haviam artífices que faziam estatuetas dessas deusas, que eles vendiam essas estatuetas. Eles esperavam todas as semanas multidões de pessoas que iam até Éfeso para adorar essa deusa. A cidade era uma cidade de pessoas que praticavam muito essa obra de ocultismo. E Paulo chega lá nessa cidade e diz a Bíblia que, se você ler o capítulo 18, Paulo vai para lá dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo dirige. E se você prestou bem atenção nas frases que nós fomos lendo, você vai ver que Paulo começa a pregar. Primeiro ele ora por esses 12 homens, começa a falar da palavra, e a Bíblia diz que Deus usa, através do Espírito Santo, a vida de Paulo de tal maneira que toda a Ásia e os gregos começam a crer na palavra. A Bíblia fala que Paulo é usado de tal maneira que aqueles 12 homens foram cheios do Espírito, e um rebuliço começou a acontecer em Éfeso, e as pessoas começaram a vir ouvir a palavra, e elas eram libertas, elas eram curadas. Houve uma atuação poderosa do Espírito Santo naquele lugar. Aquela cidade que mal tinha recebido um pregador até então, de repente se torna no lugar do movimento do Espírito Santo. De repente se torna o lugar onde o Espírito de Deus começa a fazer coisas extraordinárias. E hoje eu quero ir conversando com vocês, lembrando algumas coisas que foram acontecendo nesse texto, nesses 22 versículos que nós lemos. E a primeira delas que a gente vê, que a gente já consegue captar, é que Paulo foi para lá direcionado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo. Essa noite eu quero falar sobre a influência do Espírito Santo, porque as pessoas são influenciadas por muitas coisas. Há pessoas que são influenciadas pela mídia, há pessoas que são influenciadas por outras pessoas. Elas começam a tomar suas decisões baseadas na influência que outras pessoas exercem sobre ela. Há pessoas que são influenciadas por todo tipo de coisa. É só você ver na mídia. Se um jogador de futebol corta o cabelo de um jeito, um monte de garoto quer cortar igual ele. Se ele usa um estilo de roupa, todo mundo quer usar igual ele.
A mulher aparece na novela com uma roupa vira moda no Brasil todo. Que as pessoas são influenciadas. Essa noite eu quero falar sobre a influência do Espírito Santo. A importância de nós crentes, cristãos, servos de Deus, sermos influenciados pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Paulo chega àquela cidade influenciado pelo Espírito Santo. Dirigido pelo Espírito Santo. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa a você: quando uma pessoa está na direção do Espírito Santo, coisas extraordinárias começam a acontecer. Quando uma pessoa está sendo influenciada pelo Espírito Santo de Deus, coisas grandes acontecem. Paulo vai para lá na direção do Espírito. Ele não foi da própria cabeça, ele não foi porque sentiu desejo de ir para lá, ele não foi por causa da praia, ele não foi por causa de nada, ele foi porque o Espírito Santo direcionou para ir para aquele lugar. Quando alguém está na direção do Espírito Santo, coisas extraordinárias começam a acontecer. Toda a Ásia, toda a cidade de Éfeso começou a receber a palavra de Deus, porque um homem estava na direção do Espírito Santo de Deus. Querido, o que eu quero dizer para você hoje: 12 homens foram cheios do Espírito Santo. Deus faz uma obra extraordinária na vida deles. Toda a cidade é impactada, porque um homem decidiu seguir a direção do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você hoje é que se você estiver na direção do Espírito Santo de Deus, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o lugar onde você pisa, tudo vai receber uma unção extraordinária. Quando uma pessoa está na direção do Espírito, coisas extraordinárias acontecem. Nós olhamos para esse texto e vemos que eram apenas 12 homens. Só 12 homens. A cidade recebia milhões de pessoas que iam para lá para fazer obra de macumbaria, obra de ocultismo, e só 12 homens foram cheios do Espírito Santo, e toda a história de uma cidade foi mudada. Querido, eu quero profetizar sobre a tua vida. Meu irmão, eu quero profetizar que o Espírito Santo vai dirigir sua vida, vai dirigir seus passos, vai dirigir sua história, e a tua casa, a tua família, teu trabalho, onde você anda, onde você pisa, vai receber uma unção extraordinária de Deus, porque quando o Espírito Santo dirige uma vida, tudo é diferente, aleluia. O Espírito Santo estava atuando, influenciando aqueles homens, e a coisa mais linda que acontece ali, é que as pessoas vinham de todas as cidades perto dali, para ir visitar Diana e o seu templo, para ir adorar a deusa Diana e o seu templo. Vinha gente de todo canto. E aí quando eles começaram a chegar na cidade, o que a Bíblia diz é que eles passaram a ouvir que tinha um homem na escola de Tirano que pregava a palavra de Deus, e coisas extraordinárias estavam acontecendo. E aí essas pessoas começam, elas vão buscar Diana, e chegam lá e encontram a Deus. Elas vão para adorar Diana, e chegam lá, elas são cheias do Espírito de Deus. Elas vão levar obras para Diana, e quando elas chegam lá, Deus começa a trabalhar na vida delas, porque o Espírito de Deus estava se movendo em toda a cidade. A cidade estava sendo impactada. E sabe o que começa a acontecer? Gente de outros lugares chega em Éfeso, ouve a palavra, volta para a sua cidade, e a pessoa está tão impactada, ela está fervendo tanto pela unção do Espírito, que ela começa a falar aos seus parentes, e a sua vida, a sua casa, a sua cidade é transformada. Isso aconteceu, se você ler a Bíblia, um desses 12 homens que Paulo discipulou se chamou Epáfras. A história dele está na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo escreve uma carta aos Colossenses sem nunca ter ido nessa igreja, sem conhecer nenhuma pessoa. A Bíblia diz que Paulo escreve essa carta, ele diz na carta: eu não vi vocês face a face, mas tudo que eu ouvi de vocês foi o que Epáfras nos falou. O homem foi lá para encontrar Diana,
foi naquele lugar adorar a deusa Diana. De repente, ele ouve Paulo, ele se converte, ele recebe o Espírito Santo, ele volta para casa, leva a palavra aos seus parentes, à sua família, e o Epáfras abre 3 igrejas, de Colosso, de Laodiceia e de Herápolis. Um homem que conheceu o apóstolo Paulo, ouviu a palavra, tudo isso só porque uma pessoa estava na direção do Espírito Santo. Uma pessoa estava na linha, alinhada com aquilo que o Espírito Santo queria fazer. Às vezes nós pensamos que Deus precisa de muita gente, que Deus precisa de multidões para fazer a sua obra. E o que nós vemos é que Deus não precisa de multidões. Só com Paulo e 12 homens, o maior rebuliço aconteceu naquela cidade, porque eles estavam influenciados pelo Espírito Santo, porque eles estavam tomados pela direção do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, quando um homem, quando uma mulher está na direção do Espírito, sendo influenciado pelo Espírito Santo, as coisas na vida dele, na família dele, na história dele são extraordinárias. A obra que Deus faz é tremenda, porque um homem está na direção dele. Tua casa toda pode estar no caos, tua família toda pode estar nas trevas, mas uma pessoa, se você estiver na direção do Espírito Santo, você vai ver o que Deus pode fazer na tua casa, meu irmão. A influência do Espírito Santo foi tremenda na vida de Paulo, incrível na história daquela gente. Um único homem, direcionado pelo Espírito Santo, transformou a história daquela cidade. E se você continua lendo o texto, você vê como foi poderoso o que Deus fez ali. A gente começa a ler o texto, perceber os detalhes. Por exemplo, a gente lê que a unção do Espírito era tanta sobre Paulo. Paulo estava tão influenciado pelo Espírito Santo, Paulo estava tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele estava pregando, e de repente o seu lenço caía. Uma pessoa ia lá, pegava o lenço, levava para casa, colocava sobre um doente, e o doente era curado na hora. Paulo estava tão saturado do poder do Espírito Santo, que ele deixava a sua capa. As pessoas pegavam a capa dele, colocavam sobre uma pessoa endemoniada, e na hora a pessoa era liberta. Os lenços, as roupas de Paulo começaram a ser levadas e ser colocadas sobre pessoas, e essas pessoas eram libertas e curadas no mesmo instante. Querido, o que nós vemos aqui é que Paulo estava tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito, que suas roupas, seu corpo, tudo exalava a presença de Deus, tudo exalava o Espírito Santo, tudo, até suas roupas. E aqui eu não estou querendo fazer uma doutrina, mas o que eu quero dizer para você é que isso aqui é muito poderoso, irmão. É só você prestar atenção numa coisa. Se você tiver alguma pessoa na sua família que gosta de beber álcool, que é alcoólatra ou bebe bem, você sabe que o álcool fica impregnado nela. É assim ou não é? A roupa cheira, o cabelo cheira, o hálito cheira, ela fede álcool. Se você conhece alguém, tem alguém na sua família que fuma, você sabe que o cheiro do cigarro fica impregnado na roupa, fica na vida dela. Ela chega perto de alguém e essa pessoa logo percebe, essa pessoa bebe, essa pessoa fuma, porque aquilo está impregnado na roupa dela, impregnou na vida dela, impregnou no corpo dela. E o que nós estamos vendo aqui é que Paulo estava tão cheio do Espírito Santo, que a roupa dele estava impregnada, os lenços dele estavam impregnados, a capa dele estava impregnada, Paulo inteiro estava cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para você
você hoje, meu irmão, que o Espírito Santo quer encher a tua vida de tal maneira, que o Espírito Santo quer influenciar você de tal modo, que a tua roupa, quando tua esposa pegá-la, ela vai sentir um cheiro diferente, algo diferente, uma unção diferente, que quando o teu marido vê a tua roupa, ver você, ver a tua história, ele vai sentir o cheiro de Deus, a presença de Deus. A tua casa, quando você chegar no teu trabalho, se você estiver influenciado pelo Espírito Santo, o teu cheiro, a tua roupa, a tua vida, você vai carregar o perfume de Cristo, aleluia. Paulo estava impregnado pelo Espírito Santo, suas roupas estavam impregnadas. Meu irmão, como está o Espírito Santo em tua vida? Que eu quero te dizer que o Espírito Santo quer encher você, quer tomar a tua vida, influenciar a tua vida, para que onde você chegue, tenha o cheiro de Cristo, o cheiro da presença de Deus, a presença de Deus exale da tua vida, a presença de Deus apareça para os outros. Na roupa, teu marido pode ser um incrédulo, mas quando você chegar, ele vai ver em você, na sua roupa, no seu cabelo, na sua vida, vai ter cheiro de Deus, vai ter a presença de Deus, vai ter a unção de Deus, no seu trabalho, nesse escritório, nesse hospital, nesse tribunal, vai ter o cheiro de Deus em você, querido. A influência do Espírito Santo na vida de Paulo era tão grande que aparecia até nas roupas dele. As pessoas levavam suas roupas. Não é que o Espírito Santo estava na roupa, é que a influência do Espírito na vida dele era tão grande que até a roupa dele exalava a presença de Deus. Até a roupa dele mostrava a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo ainda quer se derramar sobre essa geração, para que toda a tua vida, até sua roupa, a sua casa, que o seu vizinho veja, aquela casa tem algo diferente, aquele apartamento tem algo diferente. É a presença de Deus, é a influência do Espírito Santo, é Deus na tua vida, que a tua casa, a tua vida exale a presença de Deus para todas as pessoas. Eu creio, o Espírito Santo ainda quer influenciar pessoas deste modo. De que onde você anda, onde você está, quem vê a sua roupa, quem pega e diz, tem Deus nisso aqui, tem Deus neste lugar, tem Deus nessa pessoa, tem Deus no seu trabalho, tem Deus na sua casa. Paulo, onde ele ia, suas roupas, havia Deus na vida dele, irmão. E é interessante que essa influência na vida de Paulo era tão forte na cidade de Éfeso, que Deus estava usando ele para fazer milagres extraordinários. Pessoas estavam sendo libertas, pessoas estavam sendo curadas. E aí apareceram 7 crentes. Repita comigo, 7 crentes. Filhos de um chefe dos judeus chamado Seva. E eles começaram a ver a obra que Deus estava usando Paulo para fazer. Eles começaram a ver o que Deus estava fazendo. E aí eles começaram a também, nós vamos expulsar uns demônios também. Se Paulo está fazendo isso, nós vamos fazer também. E eles começaram a ir nas casas, onde eles sabiam que tinha gente oprimida, onde eles sabiam que tinha gente opressa. Eles começaram a ir nas casas e dizer, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que você deixe essa pessoa. E se você prestou atenção, eles não fizeram uma vez só isso não. Porque a Bíblia conta que eles estavam fazendo isso. E num determinado dia, eles foram a uma casa que tinha um homem possesso por um espírito maligno. E eles chegam lá e eles tentam repetir a mesma frase de efeito. E a frase de efeito era, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia, deixe esse homem livre. A Bíblia diz que aquele homem que estava endemoniado,
o demônio vira para ele, para os 7. Eram 7 e um endemoniado. 7 contra 1. A Bíblia diz que o endemoniado diz: eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? E o endemoniado pula em cima dos 7. Dá um pau nos 7. Mas não é pouco não, é um pau gostoso mesmo. Dá um couro gostoso. Nos 7. A ponto de que os 7 vão para casa fugido pelado. Porque até as roupas lhe foram arrancadas. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Sabe o que a Bíblia está ensinando aqui? Meu irmão, a unção do Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, não pode ser imitada, tampouco fingida. Você pode até fingir durante um tempo, e há pessoas que durante um tempo elas fingem, elas imitam. Todo mundo levanta a mão, eu levanto. Todo mundo ora, eu oro. Todo mundo faz, eu faço. A minha mãe é crente, eu sou. O meu pai vai à igreja, eu vou. Minha namorada vai, eu vou. E você está na rabeira dos outros. Você está atrás dos outros. E sabe o que esse texto diz? Esse texto diz, meu filho, que não dá para imitar ninguém. Que o que você precisa é ter a sua própria experiência com o Espírito Santo de Deus. Esses homens foram envergonhados, fugiram nus, apanharam, porque lhes faltava intimidade com Jesus. Eles queriam fazer aquilo de acordo com o que Paulo fazia. Eu expulso o demônio no nome de Paulo, no nome de Jesus a quem Paulo prega. Não, eu oro ao Deus da minha mãe. A minha mãe ora, eu oro ao Deus dela. Eu oro ao Deus do irmão lá. Eu oro ao Deus do pastor. Eu sigo o Deus do não sei quem. Eu vou atrás de não sei quem. Ei, chega, meu irmão, porque a unção com o Espírito Santo não se imita, não se finge. Uma hora a casa cai, e o que Deus está nos falando é: o Espírito Santo quer que você tenha uma intimidade, uma experiência, um relacionamento individual, pessoal, você e ele e você, e tua vida será influenciada pela glória de Deus também. O que esse texto diz é que eles fingiam bem, mas não conheciam nem Jesus e nem o Espírito Santo. Eles fingiam bem, mas não eram influenciados pelo Espírito Santo. Não adianta fingir, não adianta imitar crente, não adianta querer fazer igual crente. Você precisa ter sua experiência com Deus. Você precisa você conhecer Jesus. E esse texto aqui nos ensina que para fazer a obra de Deus, para realizar a obra de Deus, é preciso pelo menos 2 coisas. Para fazer a obra de Deus, 2 coisas pelo menos são necessárias. Primeira, conhecer Jesus. Sabe o que o demônio disse para os homens? Eu conheço Jesus. Vocês não o conhecem. Eu conheço Jesus. Vocês nem sabem quem Ele é. Para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, eu preciso ter uma experiência com Jesus, saber como Ele opera, saber quem Ele é, estar totalmente rendido a Ele. Meu irmão, para fazer a obra de Deus, é preciso conhecer Jesus. Para fazer a obra de Deus, em segundo lugar, é preciso ser treinado. Não sei se você percebeu, mas Paulo estava treinando aqueles 12 discípulos 2 anos. 2 anos pregando todos os dias na escola de Tirano. E chegaram 7 irmãozinhos lá que quiseram fazer o negócio balançar. E tem gente que acha que eu não preciso ser treinado. Eu já sei tudo, eu já conheço tudo, eu já fiz todos os cursos capazes, eu já sei tudo, já sei daqui, já sei de lá. Ei!
O apóstolo Paulo ficou 2 anos pregando para aqueles homens. 2 anos treinando eles. 2 anos aperfeiçoando a fé e os dons deles. E aí é interessante que você vê uma coisa linda aqui. Porque o endemoniado diz assim: eu conheço Jesus. E não me admira o endemoniado dizer: eu conheço Jesus. Porque o diabo conhece Jesus muito bem. Ele estava lá na glória da onde ele caiu e Jesus estava lá também. Ele conhece muito bem Jesus, ele sabe quem é o Senhor, ele sabe tudo de Deus, mas o que me admira, o que me impressiona, o que me deixa boquiaberto é o diabo dizer: eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo. O endemoniado disse: eu sei quem é Paulo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nome de Paulo estava na lista negra do inferno. Em qual lista está o teu nome? Isso quer dizer que o nome de Paulo era conhecido no inferno. O nome dele estava na lista negra do diabo. O nome dele não estava só arrolado nos céus, garantindo a salvação, não. O nome dele estava na boca do inimigo também. O inimigo diz: eu conheço muito bem Paulo. Eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo. Meu irmão, eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida, que haverá tamanha influência sobre a tua história, tua vida, que o teu nome vai na lista negra do inimigo. Ele vai saber quem é você, ele vai saber da tua fé, ele vai saber o que você faz, ele vai saber que crente é você, irmão. Eu profetizo que o nosso nome tem que estar lá nessa lista. O inimigo sabe qual é teu nome, meu filho. Ele está sabendo como está a tua fé. Ele sabe como está o seu relacionamento com Deus. Ele conhece o nosso nome, irmãos. A Bíblia diz que ele fala: eu conheço Paulo também. Mas vocês, quem são? O demônio diz: eu sei o que Paulo é, o que Paulo está fazendo, o que aconteceu na vida de Paulo. Ei, irmão, eu profetizo hoje para que os céus, o inferno e a terra saibam o que Deus está fazendo na tua vida. Eu sei quem é o João, eu sei quem é o Marcos, eu sei quem é o Sandro, eu sei quem é a Kelly. Eu sei que quando ele abre a boca, o nome dele vai para a lista do inferno. Quando o Anderson canta, quando a Vanessa canta, o nome dele vai para o inferno, porque o Satanás põe o nome dele lá e diz: eu conheço ele, que tem unção, tem poder. Eu oro essa noite para que o Espírito de Deus se derrame na tua vida, de tal modo que todos, até o inimigo, saiba quem é você, irmão. Porque o nosso nome tem que estar nessa lista, querido. Porque se não tiver, alguma coisa está errada. Porque nem ele nós estamos incomodando. Se não está lá, tem alguma coisa estranha. Que fé no Deus da luz é essa que não incomoda o Deus das trevas? Tem que estar lá o nosso nome. A influência do Espírito Santo era tão grande na vida de Paulo, que até o inimigo sabia quem ele era. Aí você continua olhando o texto, e a Bíblia diz, eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz que depois desse ocorrido, depois do couro que os 7 homens tomaram, depois da surra que eles levaram do endemoniado, a Bíblia diz que houve grande temor em toda a cidade. Todas as pessoas daquela terra ficaram cheias de temor a Deus.
E não foi só isso. O texto também diz que a partir daquele momento, é só você ler aí, depois disso, diz o texto, depois desse ocorrido, o nome de Jesus passou a ser conhecido e engrandecido. Depois desse ocorrido houve temor sobre todas as pessoas e o nome de Jesus passou a ser conhecido e engrandecido. Jesus virou o assunto em Éfeso. Qual era o assunto em Éfeso? Qual era o assunto em Éfeso, irmãos? O assunto em Éfeso se chamava Diana. Diana era o assunto em Éfeso. As pessoas iam lá para ir no templo de Diana. As pessoas iam lá para orar a estátua da deusa Diana. Diana era o assunto em Éfeso. A influência do Espírito Santo foi tão grande sobre Paulo, tão grande sobre aqueles 12 homens, que a Bíblia diz que a partir daquele momento, o assunto em Éfeso passou a ser Jesus. Jesus vira o assunto, Jesus vira o tema. Não são mais as estatuetas, não é mais aquele templo, não é mais aquela deusa. Jesus passou a ser o tema, o assunto em Éfeso. As pessoas iam lá para ver Diana e viam Jesus. As pessoas iam lá para encontrar Diana e encontravam Jesus. Meu irmão, escuta isso que eu vou lhe dizer, por favor. Ontem, o jornal deu aqui em Sorocaba, que Sorocaba agora é conhecida como a cidade dos shoppings. É Iguatemi, é o shopping cidade, é o shopping Cianê, é o shopping não sei o quê. E agora em toda a região, em todo o interior, Sorocaba está conhecida como a cidade dos shoppings. As regiões aqui, as cidades interioranas, ao redor ou perto daqui, todas agora vêm para cá, porque Sorocaba virou a cidade dos shoppings. Essa virou a propaganda de Sorocaba agora. É a cidade dos shoppings. Mas na autoridade do nome de Jesus eu quero profetizar essa noite aqui. Que neste lugar, que nesta igreja, nesse povo, nessa geração, há pessoas que serão totalmente influenciadas pelo Espírito Santo. E o assunto de Sorocaba vai ser Jesus. O assunto dessa cidade vai ser o poder, a glória, a unção, a libertação. O que Jesus faz. Meu irmão, eu oro porque as pessoas vão vir nessa cidade, elas vão vir nos shoppings e nas lojas, o assunto vai ser Jesus. Elas vão no comércio, o assunto vai ser Jesus. Elas vão no banco, o assunto vai ser Jesus. As baladas, o assunto vai ser Jesus. Eu oro hoje, a influência do Espírito de Deus será tão poderosa na tua vida, que o assunto aqui vai ser Jesus. O povo vai saber que na Rua Birajara há pessoas influenciadas de tal modo pelo Espírito Santo, que Jesus vai ser conhecido e engrandecido, aleluia. Jesus tem que virar o assunto, irmão. Jesus tem que tomar o lugar da Diana. Jesus tem que tomar todo o outro lugar. E sabe como isso acontece? Isso acontece quando o Espírito Santo está influenciando nossa vida. Eu creio, o Espírito Santo vai influenciar a gente aqui, de tal maneira que essa cidade vai ser sacudida. Esse povo vai saber que o Espírito Santo está atuando, está se movendo. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está salvando. E o nome de Jesus será conhecido aqui, pela influência do Espírito Santo. Quem está influenciando você? Quem está influenciando a sua vida, querido? Quem é que está influenciando você? E aí o texto continua. E o texto diz que depois disso, o agir de Deus não parou em Éfeso. Repita comigo, o agir de Deus não para. O agir de Deus não para, irmão. O mover do Espírito Santo continua em Éfeso. E sabe o que começa a acontecer?
as pessoas que praticavam magias, que tinham livros de magias, que tinham objetos de magias, elas começam a se converter a Jesus. Elas começam a se entregar a Cristo. E aí elas vão na praça pública e começam a levar seus livros de magia, e começam a levar seus pantuás, e começam a levar todos os seus amuletos, e elas começam a levar todos os seus acessórios da magia negra, do ocultismo. Elas levam os livros e colocam tudo em praça pública, e tudo foi queimado em praça pública. As pessoas começam a encontrar Jesus. A influência do Espírito Santo é tão grande que elas começam a ser libertas de suas amarras, de suas superstições, de suas magias, e elas começam a crer que é só Jesus que liberta, que é só Jesus que dá nova vida, que é só Jesus que muda a história, e elas começam a levar tudo da velha vida em praça pública e tudo é queimado. E Jesus começa a fazer um milagre extraordinário naquelas vidas. E meu irmão, se você ler até o final esse capítulo, você vai ver que acontece um rebuliço doido na cidade. Leia depois na sua casa o final. Você vai ver que um artífice que fabricava as estatuetas da Diana fica louco. Ele diz, o que está acontecendo aqui está acabando com os nossos lucros. Estão queimando as estátuas, ninguém quer mais saber da Diana, ninguém quer saber mais da gente. Estão queimando tudo, e ele começa a levantar um motim para matarem Paulo, para expulsarem Paulo da cidade, e uma muvuca acontece em Éfeso. Meu irmão, quando o Espírito Santo está influenciando uma pessoa, obra de libertação acontece, obra de cura sobrenatural acontece, o mover de Deus não para. Essa noite, eu quero convidar você a abandonar tudo e dar a sua vida a Jesus. A sair da imitação, a sair do fingimento e a ter uma experiência real com Jesus. Porque enquanto eu orava por esse culto, eu falei hoje de manhã aqui, Deus me deu uma visão. E o que eu vi foi esse altar aqui, cheio de maços de cigarro, cheios de cigarros de maconha, cheios de garrafas de bebida. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo nessa noite quer libertar pessoas, quer marcar a tua vida, quer entrar na tua história, quer libertar você por completo, assim como tudo foi queimado aquele dia em Éfeso. Essa noite o Espírito Santo quer fazer morada em você, libertar você, curar você, quebrar toda a amarra na tua vida. Quer que você não siga Jesus por imitação, não ore porque outros oram, não faça a obra de Deus em nome dos outros, mas que você tenha uma experiência real, transformadora, curadora com o poder de Deus, esta noite mesmo, meu filho. Eu quero convidar você a essa noite não ser uma pessoa que segue Jesus de longe, que segue Jesus na rebarba e na rabeira dos outros como os filhos de Seva. É no nome de Jesus a quem Paulo prega. É no nome do Deus da minha mãe. É no nome do Deus do meu pai. Eu não sou, mas meu pai é. Eu não sou, mas minha namorada é. Eu não sou, mas meu namorado é. Essa noite o Espírito Santo está falando com você. Chegou a hora de você saber quem é Deus na tua vida, conhecer a Cristo, tê-lo em você e receber a influência do Espírito Santo de Deus na tua história. Não viver mais na rebarba de ninguém, não andar mais no encosto de ninguém, mas você mesmo receber o poder do Espírito Santo na tua vida, você experimentar quem é Jesus Cristo, como Jó, você poder dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu te conheço, eu sei quem Jesus é, eu sei o que Ele faz, eu sei que Ele liberta, eu sei que o Espírito Santo influencia.